O Ceará perdeu a terceira seguida, perdeu para o Atlético Paranaense. O Ceará estava desfalcado de meio time, mas a partida que o Ceará fez foi abaixo do que a gente imaginava. Aliás, eu acho que o jogo todo foi muito ruim. Coloca aí os melhores momentos, as imagens da derrota alvinegra. A terceira, a gente já começa aí com algo que se repetiu. O Rony levando vantagem sobre o Cristóvão, né? E levando ampla vantagem. A partida do Cristóvão foi qualquer coisa de pavorosa. Talvez a única finalização real do Ceará no jogo, essa do Thiago Galhardo, que até reclamar de um possível toque de mão. E o seguinte, o Ceará toma pelo segundo jogo seguido um gol surgido de uma cobrança de lateral. Isso é de uma bobagem amadora até. Acho que o Valdo dá um pouquinho de bobeira, mas o maior culpado, entre aspas, pra mim, se cobrou muito no João Lucas, mas esse tipo de jogada, o lateral realmente fecha o meio. É o que o Tite gosta de chamar o externo que tem que vir. É o Fernando Sobral que tinha que estar ali fazendo uma sombra ao Nicão. Aí o segundo gol que é anulado, porque hoje a regra fala abertamente, é como se fosse racha. Numa jogada ofensiva, bateu na mão é pra parar a jogada, não tem essa de interpretação. Na jogada defensiva segue valendo a questão se foi intencional, se não foi, mas na ofensiva basta tocar na mão, tem que parar a jogada. Vocês viram que foram pouquíssimos melhores momentos, porque o jogo de fato foi fraquíssimo. O Atlético também fez um jogo muito ruim, mas olhando o prisma da gente, né, do Ceará, por mais que tivesse desfalques, o Ceará não pode continuar numa nota que se o Thiago Galhardo não tirar um coelho da cartola, ofensivamente o time é nulo. Felipe Cardoso muito mal, ele optou pelo Fernando Sobral na ala esquerda para travar o Madison, lateral direito, fazia até sentido taticamente, mas precisava ter uma vazão ofensiva. Do outro lado, o Matheus Gonçalves mostrou por que não consegue se firmar como titular, normalmente a pior tomada de decisão possível quando tem a posse de bola. E num jogo em que o Ceará sentiu muita falta, olha de quem? Do Ricardinho. Porque o Pedro Ken fechou até bem o meio, mas não saía pro jogo. O Fabinho também teve muita dificuldade para sair. O Ricardinho é o cara que faz essa bola girar para um lado pro outro. Vi muita gente falando em William Oliveira, que tem um cartaz com a torcida do Ceará quase que inexplicável para quem jogou muito pouco. Essa que é a grande verdade. É muito daquela conta de quando não tá funcionando, quem tá fora é sempre muito melhor do que estava dentro. Semana passada era o Matheus Gonçalves. Essa semana já mudou. Mas acho que com a péssimo momento do Cristóvão, talvez tivesse sido a melhor solução vir com o William e Fabinho, e o William e Pedro Ken mesmo, Pedro substituindo e o Fabinho para lateral direito, porque o time teria pelo menos uma vazão pelo lado e não sofreria tanto com o Rony, que é um jogador que começou o primeiro tempo do lado do jogo, depois ele investe para cruzar com exatamente. E eu acho que foi uma ideia do Thiago. O Thiago disse, cara, por aqui é o caminho. Porque ele não estava se criando com o João Lucas, não. Ele trocou, ele inverteu. Ele botou o Nicão para jogar cortando, né? E ele botou o Rony naquele lado. E não foi assim um passeio, é um gol de quase que de assistência do Marco Ruben, que não vive uma grande fase como homem de área, mas é bem aquele centroavante brigador, que não tem bola perdida, com um erro grosseiro de marcação do Ceará. Dessa bola chegar no Marco Ruben e ela tá chegando no Nicão. Para falar a verdade, se a gente dividir aqui em situações, em aspectos, eu acho que o Ceará defensivamente nem foi tão mal. O time estava levando o jogo para o intervalo do 0x0, que acho que era. E depois, no segundo tempo, a gente não vê nenhuma grande defesa do Diogo. O VAR, ofensivamente, entre aspas, salva o Diogo, né? Porque seria uma falha grosseira no lance desse gol lá. Sim. Vamos fazer o seguinte. O Anderson é um cara que eu gosto muito nas entrevistas. Acho que ele não foge da raia, acho que ele não encontra subterfúgio para justificar algum erro dele e da equipe. E ele não diz o seguinte, olha, não vamos usar a justificativa dos desfalques para responder mais uma derrota. Vamos ouvir o professor Anderson Moreira. Ele conversou conosco depois do jogo lá em Curitiba e o Anderson falou exatamente sobre os aspectos mais importantes de mais uma derrota do Ceará, terceira seguida na competição. Fala aí, professor. Eu não sou daqueles treinadores que ficam lamentando qualquer tipo de ausência. Foi o Ceará que jogou hoje. Acho muito ruim quando as pessoas às vezes gostam de justificar algum tipo de resultado em função de desfalque. Você tem um elenco de 30 jogadores, 28 jogadores, eles estão ali para poder jogar, porque eles sabem que precisam jogar. Então nós viemos com aquilo que a gente tem de melhor para esse jogo, aqueles que tinham condição de poder participar. Honestamente, falando com vocês, é um jogo que não me agrada, assim, acho um jogo tecnicamente muito aquém daquilo que acho que as duas equipes podem fazer.
um jogo de poucas oportunidades. A gente tem que se adaptar um pouquinho para jogar, né, aqui é um pouquinho diferente, não que isso justifique que tem algum tipo de coisa, como quem vai jogar também às vezes lá no Castelão também tem que se adaptar a algumas situações. Mas a gente lamenta porque tomamos o gol no último minuto do primeiro tempo ali, num lateral, uma bola que não teve tanto argumento assim, jogaram a bola para a área, conseguiram fazer o gol.